O povo de Deus constrói cidadania. Educar para a vida, a pessoa deve ser compromisso cristão. Celebramos hoje o Dia Internacional da Educação. A data faz referência ao encontro de representantes de 180 países participantes do Fórum Mundial de Educação, realizado em abril de 2000, na cidade de Dakar, no Senegal. Na ocasião, foi assinado um documento no qual esses países se comprometiam a não poupar esforços para que a educação chegasse a todas as pessoas do planeta até 2015. Mas será mesmo que este pacto foi respeitado e vem sendo respeitado? Afinal de contas, falta apenas um ano para cumprirmos as metas do milênio. No fim desse ano, né? No fim deste ano. A maior parte do conhecimento humano se dá através do processo de educação, mesmo porque a boa educação é a base de uma nação consciente de seus direitos e deveres na busca da construção de um país melhor. Por isso é muito comum ouvirmos em discursos de políticos o mesmo bordão: educação é a base de tudo, ou vamos educar para construir um país melhor. Apesar do reconhecimento geral sobre a importância da educação, o Brasil ainda necessita de mais investimentos na área da educação, mesmo porque o que não faltam são queixas de professores mal pagos, desvalorizados, desqualificados, escolas sem infraestrutura, projetos pedagógicos desmotivadores que revelam o quadro de desrespeito aos profissionais da educação. Aqui em São Paulo, os professores da rede estadual de ensino estão há mais de 40 dias em greve, reivindicando melhores condições de trabalho, salário, emprego. A categoria pede equiparação salarial com demais profissionais de nível superior no Estado. Como sabemos, a educação é um direito fundamental de todos. Portanto, é dever do Estado implementar políticas públicas capazes de garantir qualidade e recursos financeiros para a educação pública. Então, neste Dia da Educação, nós queremos conversar com a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidente da APOESP. Apesar de o país... Professora Maria Isabel, bom dia. Bom dia, padre, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. É uma satisfação muito grande, apesar de estarmos em greve. É verdade. Sempre é muito bom, né, debater a educação, e é importante. Agora, professora, normalmente as pessoas são chamadas a atenção para a importância da educação e focam apenas o salário dos professores, mas o assunto é muito mais complexo, não é? O salário é um dos componentes, com certeza, né, que pode avançar na qualidade da educação, mas nós temos que olhar também, primeiro, o perfil dessa juventude, dessa criança que está vindo. Essa criança, ela tem que ser tratada da mesma forma como fomos tratados. Opa, oh, meu Deus. Tá sumindo o sinal dela, né, do celular? Vamos tentar. Professora, aqui. Dá uma mudança aí de posição aí para nós. Tá ouvindo a gente, professora? Não, né? A Neuza vai tentar Alô? ir de novo. Enquanto ela tenta conversar com a professora Maria Isabel novamente, que ela está falando do celular. Padre Cido, tem alguns aspectos importantes que eu acho que a gente pode colocar aqui também, né? Eu estava falando dos alunos, né? O perfil de aluno. Você sabe que no Brasil ainda tem 3,8 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos fora da escola. Que loucura, olha que coisa, né? Vagas de educação infantil creche, por exemplo, né? Até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos devem estar matriculadas na escola, mas atualmente
2 em cada 10 estão fora. Pois é. Né? Temos já o contato com ela de volta? Professora! Oi, bem. Opa! Opa, Pois é, professora, a senhora estava falando como é complexa a questão, e nós temos no governo um lema, Brasil, Pátria Educadora. Mas a gente está correndo atrás desses desafios, professora? Então, aqui é um desafio, Padre Aparecido, que ele não pode ser conferido para uma esfera e nem só para outra, mas é por isso que a gente defende que, primeiro, a educação, ela deixe de ser uma política de governo, portanto, de partidos políticos, e ela passe a ser uma bandeira de compromisso de Estado, que não Estado em termos de ente, não Estado em termos de ser o Estado de São Paulo, Estado como ente federativo, é isso, né? Então, se nós tivermos a educação entendida desta forma, nós vamos ter tanto o governo federal, quanto o governo distrital, o estadual e o municipal, todos juntos, né, em nome de um bem comum. Qual é? A educação pública de qualidade para qualquer nível de ensino. Claro. Seja daquele que está do 0 até os 17 anos, né, e também para o nível superior. Então é de suma importância que este entendimento seja feito em nível nacional. Não à toa tem aí um Plano Nacional de Educação com metas ambiciosas, né? Agora, nós temos que fazer com que essas metas elas se tornem realidade. Certo. Porque é em cima disso, esse é o plano de trabalho de todos os governantes, em todas as esferas. Se ele não for respeitado, não adianta ter feito um esforço nacional para ter o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado e sancionado em julho do ano passado, se isso não ocorrer na prática, vira carta de intenções. E a luta nossa, por isso, se insere a nossa grande luta que estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo. Quando a gente está falando da Meta 17, ela está dentro desse Plano Nacional de Educação, que é a valorização dos profissionais da educação, né? Ou seja, que ele tenha salário igual a qualquer outro profissional que tenha nível superior. Porque não é justo um professor com nível superior ser o último na escadinha, né? Quando nós pegamos a escala de salário, sim, ele está lá embaixo, ele é o último, ele é a anteninha, lá embaixo. Né? E passa salários muito baixos. E passa a impressão que a educação de base não é importante, é só superior, não é? Isso, esse é o grande, muito bem lembrado pelo senhor, padre. E todos nós sabemos que quando a base não é bem feita, lá em cima dá um rolo também complicado. Desmorona. Não é verdade. Agora, essa pouca valorização da carreira do magistério no Brasil é histórica, né, professor? Ela é histórica, mas a gente tem que romper, né, e transformar em histórica aquilo que deve ser, eu acho. Né? Eu uso a história não para não avançar. Nós temos que usar a história para avançar. Né? O que não deve ter, não pode continuar sendo feito. Acho isso. Né? Agora, tem limites, reconheço. Mas ninguém aqui, da minha parte pelo menos, tem assim uma intransigência tão grande em que, se debatendo números, você não chegue a um denominador comum. Claro que é possível chegar. O que não pode é deixar no horizonte desse profissional, que ele é o mais importante, que forma as demais profissões, porque é isso, né? Ele tenha no seu horizonte zero de reajuste salarial, porque é isso que está sendo oferecido para nós agora. Espera até julho e nós vamos ver o que vamos fazer da vida. Não pode. Eu acho que pode até ser a data base que o governador está dizendo. É essa que ele está falando? Mas diga então e aponte uma perspectiva. Os professores, tenho certeza que eles têm aí entendimento das coisas, eles sabem claramente as coisas que têm que ser feitas e como devem ser. Pois é, professora, eu estou me lembrando aqui, faz umas 2, 3 décadas em que eu me lembro de ter cedido a minha igreja para os professores discutirem seus problemas com os pais dos alunos.
E eu estou me lembrando aqui que um pai chegou lá, muito nervoso, dizendo que desafiava algum daqueles professores dizer que ganhava mais do que ele, que era um simples pedreiro. E eu me lembro de ter dito isto. Mas veja, meu irmão, quem está cuidando do seu filho precisa ser valorizado, não é? Precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. E a discussão, então, nesse sentido, precisa chegar até a população. Que muitas vezes nossos pais, e tem gente nos ouvindo aqui, diante de uma greve de professores, eles ficam revoltados com os professores e não são simpáticos à causa que os professores não escutam os professores, não é, professor? Não. É verdade, mas eu também tenho capacidade para entender os pais, entendeu? Porque muitos deles são trabalhadores e eles falam, poxa, como é que eu faço? Onde vou deixar meu filho? Né? É uma segurança para ele. Mas eu peço para os pais que entendam o seguinte, se nós não fizermos essa luta, eles sabem do que eu estou falando. Né? Sabem que foram fechadas 3.390 salas de aula e o filho dele estava abarrotado, está abarrotado numa sala de aula. Né? Pois é. Sabe que o governador, o secretário, quando diz a aula acontece normalmente, nesses dias de greve, ela não está acontecendo. Os meninos estão rodopiando no meio da escola, que é para não soltar os meninos, para não dizer que a greve acontece. É melhor, então, o secretário e o governador admitir que a greve acontece, sentar, ter um meio termo, resolver a questão, tá certo? Para que todos possamos voltar para as salas de aulas e atender a população. Então, por isso que a gente pede que a população nos apoie. Porque quanto mais ela nos ajudar, a gente resolve logo o problema. Do contrário, o problema se estica, porque o professor também é um pai de família. Ele também precisa do salário para manter os seus filhos, a sua casa. Ele não é um abnegado, entendeu? Ele precisa disso. É nesse sentido, professora, que eu quis reforçar a questão, que a educação não é um problema só do governo, é um problema de toda a sociedade brasileira, entende? E nesse sentido, é preciso que a gente olhe esses desafios todos juntos, não é mesmo? É um desafio que tem que ser olhado junto, mas o governo tem que ter ouvidos para isso, né? Porque não basta também ouvir e não atender. Ora, nós estamos cansados de dizer que é importante a participação dos pais nas escolas, que as escolas funcionariam muito melhor se os pais pudessem participar, né? A questão da violência é uma questão que cobra sim a presença dos pais, né? Se tem um problema com o filho que tem uma atitude que não é de um comportamento bom, né, para com o professor, seria bom que os pais estivessem lá para a gente discutir, não expulsar o menino da escola. Mas como é que a bom termo nós podemos chegar nisso? Então, quer dizer, mas a gente pede para que abra canais. Então, o pai até quer participar. Eu tenho uma pesquisa disso. 90% dos pais querem participar da vida dos seus filhos nas escolas. Mas não há canais de participação. Né? Se são canais, são sem os professores. Aí não dá. Tem que ser a comunidade escolar. Comunidade escolar entende-se por pai, professores, alunos, né, e os funcionários de escolas que ali estão e aqueles do entorno da escola. Quanto mais nós trouxermos essas pessoas para dentro da escola, mais resolução para os problemas nós temos. Perfeito. Se a gente afastá-los, nós vamos ter que ter o ônus de sozinho resolver problemas. Aí é difícil. É a chamada gestão democrática da educação. Verdade. Eu tenho aqui uma lista de problemas da educação que é assustador. 3,8 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos fora da escola. Repetência, evasão, não é mesmo? Problemas na escrita, professores temporários que sonham a sua efetivação para ficarem tranquilos, a violência nas escolas, falta de infraestrutura, nossas escolas sucateadas, faltam vagas na educação infantil e o incentivo ao exercício desse sacerdócio que é ser professor, ser mestre, fica complicado se de repente, como a senhora disse, a gente encontra um governo de ouvidos moucos, né? Eu acho que hoje em dia, eu costumo dizer que
a gente tem que ouvir mesmo, né? Eu acho isso. É ouvidar, na verdade, porque ouvir passou meio que assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvidar pressupõe E ouvidar com U, senão nós vamos pensar que é esquecer mesmo. Eu acho que é uma coisa que tem que ter a curar, né? Você é obrigado a curar aqueles fatos, tal. Tem de que fato passar por uma análise. Agora, fazer de conta que está ouvindo, tá ouvindo, e daí resolveu? Não é isso tão somente. Né? Agora, professora, como andam as negociações da greve dos professores aqui em São Paulo? Então, eu acho que está ruim, Padre Aparecido, porque da nossa parte a gente insistentemente fica pedindo aí reuniões com os secretários. Eu pedi uma ainda no mês de março, ele me respondeu para o dia 30, 15 dias depois que a greve começou. Quem quer resolver, chama logo. Aí depois eu pedi outra em abril, ele me chamou agora 23 de abril para dar 0, tá certo? Pedi outra, ele chamou para 13 de maio. Eu acho que ele não quer resolver. Ele quer vencer os professores no cansaço. Isso é ruim, porque ele pode até, não sei, não é isso que eu sinto nos professores. Vai dar um cansaço. Mas o problema é o seguinte, o problema é, ele não está nem aí com os alunos. Porque se tivesse, eu imediatamente estaria com uma mesa permanente de negociação, né? Dizendo, vamos ver a bom termo, isso nós vamos fazer, isso não vamos fazer, né? Vamos ver como é que trata assim, assado, e as coisas têm que ser dessa forma. E o salário tem que ser olhado sim. Ele não quer que toque no assunto de salário. Como é que não vai tocar no assunto do salário com um salário aviltante, com o professor ganhando R$10 por hora aula? Que é isso, né? É muito baixo o salário do professor. Então, eu pus em hora aula para o pai entender quanto é que ganha um professor, né? Às vezes, limpar uma casa num dia, por exemplo, ele ganha 60, 70 reais e ele leva 7 horas, né? Mas eu não estou tornando a menor, ou leva 5 horas para limpar, ele está ganhando mais que o pai, que o professor que está dando aula. Porque, como em todo trabalho profissional, não basta apenas passar conhecimentos, precisa se reciclar, precisa ir fundo, precisa, né, incentivar outros também a olhar como uma profissão linda e que merece todo o respeito. Eu acho que essas coisas têm que vir à tona mesmo, porque, de repente, digamos assim, que o governo consiga vencer com o cansaço os professores. E o day after? E o dia depois? Como é que vai ser? Não é? A senhora tem razão no quanto a essa questão de um diálogo respeitoso, em que se saiba ouvir, em que se saiba olhar um no olho do outro e dizer, a coisa está assim. Não é, professor? É verdade. E a gente quer agradecer a sua participação. O nosso programa se chama Construindo Cidadania. Professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidente da POSP, a gente agradece por ter conversado conosco no Dia Internacional da Educação. Obrigado. Eu que agradeço, Padre Aparecido. Foi uma satisfação muito grande falar com o senhor. Muito obrigada. Tá vendo, Cidinha? Importante, né? Tinha que falar desse assunto e a gente tinha que falar dessa greve, né? Dessa reivindicação dos professores que merecem todo o nosso respeito. Se hoje a gente fala aqui num microfone, é porque nós tivemos um professor. Se você, além de falar no microfone, também é um sacerdote, porque você tem vocação, mas teve um professor para te orientar. Se você exerce a sua profissão, não é? O Cícero aqui na mesa. Você sei lá, um executivo, você precisou daquela professorinha lá atrás, que te ensinou a pegar no lápis, a fazer a letrinha, as bolinhas, tudo. E muitos de nós tem aquela professorinha que ia lá para a roça. É verdade. Né? E além de dar aula, tinha que fazer o lanche, o almoço das crianças. Pegando o caminhão leiteiro. E hoje ainda existe isso. Está pegando carona e hoje no ainda caminhão existe leiteiro. Isso, exatamente.